funcionar? Pode não? Tá? Estamos no ar? Oi, gente. Boa noite para todos que estão aí. Queremos convidar você para entrar aqui nessa live conosco, para juntos cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. Dizer a Ele o quanto Ele é bem-vindo e na nossa casa, né? E é isso aí, eu quero convidar você. Vem comigo, vem louvar o Senhor juntamente comigo nessa noite. E depois logo teremos uma palavra abençoada na pessoa do pastor Fábio e será uma bênção. Oi? Pois é, gente, vem comigo. Quero convidar aqui Samuel, Sarinha, para cantar junto comigo. Eles vão me ajudar. Não sou uma tocadora de violão, mas vai dar certo, né? Já temos aí Regina Celi, acabou de entrar. Ângela Maria. Vamos lá, vamos chegar junto, vamos chegar junto. Vamos adorar o Senhor juntamente conosco. Me ajudar a cantar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe o que esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Diz: nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Senhor, toma o lugar de honra nessa noite. Tu és a pessoa mais importante, Deus, nessa noite. Queremos te adorar, engrandecer o teu nome, Senhor. Quem é esse que vem? Quem é esse? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és.
ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Te amamos, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Te amamos, Senhor, te adoramos, Deus. Oh, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Tens liberdade no nosso meio, Pai. Tens liberdade, Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa família. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Santo Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor entre na sua casa, que Ele abençoe a sua vida, a sua família e faça você prosperar cada dia na sua vida espiritual, na sua vida física e emocional. Deus abençoe você que está nos ouvindo. E é isso aí. É bom louvar ao Senhor. Fica com Deus e vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está entrando agora, você que já entrou, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe você poderosamente. Muito bom ouvir esse louvor com a Valéria. E realmente o Espírito Santo é bem-vindo no nosso meio. Gente, eu tenho algumas coisas para falar com vocês que vale a pena dedicar um tempo para esclarecer e tirar dúvida talvez de algumas pessoas que possam ter dúvidas em relação aos decretos sobre a liberação dos cultos e abertura de templos, né? Aqui no Pernambuco e no município de Santa Terezinha. O governo do estado emitiu um decreto que
autoriza, né, a liberação dos cultos e abertura de templos, né? Então, atividades religiosas, né, como são consideradas, de certo modo, essenciais, e agora chegou o momento de reabrir os templos e foi emitido o decreto. O município acatou o decreto, porque é necessário que o município também acolha o decreto e autorize ou não. O município tem essa prerrogativa de rejeitar ou de acolher o decreto, e o município aqui, então, acolheu o decreto. Na sexta-feira, o prefeito aqui assinou esse decreto, e o interessante é que no sábado nós fomos convidados para uma conversa com o comitê de emergência, o comitê emergencial, o pessoal da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiológica, e todo o comitê estava ali sendo representado, e algumas autoridades eclesiásticas, alguns pastores, o próprio padre aqui da cidade também estava, e a ordem de ministros evangélicos de Santa Teresinha. Nós temos uma ordem de ministros evangélicos, né, de pastores, e essa ordem ela é apenas alguns pastores compõem essa ordem, porque nem todos, né, decidem participar, é livre, de livre escolha, ninguém está obrigado a participar, mas aqueles que participam, né, têm vez e voz dentro dessa ordem, e a gente, de certa forma, representa uma boa parcela dos evangélicos aqui da cidade. E tem sido uma bênção essa ordem. E a gente foi convidado para essa reunião para discutir justamente esse protocolo de retorno, né? E foi muito produtiva a reunião, foi muito boa. Mas assim, o que ficou certo é que nós teremos um retorno gradativo, né? Será gradual. Nós não vamos no próximo domingo estar reunidos na igreja como um todo. Tem todo um processo aí, tem critérios para seguir, haverá fiscalização. E falando agora de uma maneira bem pessoal, eu não garanto que teremos culto no próximo domingo. O que vai acontecer é que vamos conversar com a igreja e vamos pensar em algumas possibilidades para os próximos dias que se seguem, e ficar atento ao aumento de casos ou diminuição, estacionamento de casos. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês hoje, né, é que o decreto foi emitido pelo Estado, pelo município, tivemos uma reunião e aprovamos a maneira como está posto ali, né, concordamos. A prefeitura, né, na pessoa do prefeito Vanil, até se dispôs a mudar, alterar alguma coisa se a gente achasse necessário. Isso foi muito bacana da parte dele, mas aprovamos em unanimidade, pelo menos as pessoas que estavam ali, o padre da cidade também, embora também não vá haver missa nesses últimos dias agora que seguem aí, e nós, pastores evangélicos da UMEST, estamos discutindo como será esse retorno, né? Então não tem muita coisa certa de como vai ser esse retorno, mas estamos pensando nisso, e nós, como igreja, o Brasil para Cristo, estamos, digamos que numa semana de planejamento. Então essa semana agora que começa será uma semana de planejamento. Vamos pensar em possibilidades de como realizar as nossas reuniões, que tem todo um protocolo para seguir, tá bom? Então, vamos manter vocês informados. Os irmãos que são membros da nossa igreja terão acesso a essas informações. Vamos estar divulgando isso em grupos de WhatsApp e em todos os meios viáveis para comunicação, estaremos colocando ali. Então, você não vai ficar desinformado a respeito disso. Só precisa ficar atento às nossas redes sociais para que você tenha informações. Eu creio que estaremos aí muito em breve voltando, se tudo correr bem, né, como esperamos que ocorra. Então, seria esse aviso que eu teria para dar para vocês já nesse momento. Então, se você ainda tem alguma dúvida, aguarde um pouco mais, porque essa semana nós vamos
esclarecer. Deixar bem claro aqui que os pastores da UMEST não estão exigindo que os cultos recomecem. Nós não estamos pedindo, solicitando a abertura dos templos. O decreto foi baixado pelo governo do estado, o poder municipal acolheu o decreto e nós fomos convidados para estar ali e prestar uma consulta, coisa que nós já estávamos, muito antes de sermos convocados, já estávamos pensando em como seria o nosso retorno, se houvesse, porque nós não queremos voltar de maneira irresponsável e daí trazer problemas para a nossa comunidade, para o nosso povo e para a gente mesmo. Então, estamos sim sendo responsáveis, estamos pensando na segurança da nossa cidade, do nosso povo, e não queremos simplesmente voltar como uma forma de ter simplesmente as reuniões na igreja. Então, fique atento a essas informações. Cuidado de quem você ouve essas informações, tá bom? Procura teu pastor, procura líderes da tua igreja para você poder ouvir, tá bom? E se alguém vier com outras conversas, aí você já descarta e esclarece qualquer dúvida que a pessoa possa ter, tá bom? Então, aguarde aí as próximas semanas que vocês terão mais informações, tanto pelos pastores das suas respectivas igrejas, como também através do nosso canal aqui da OBPC Sertão, tá bom? Vamos procurar manter vocês informados, independente da denominação que você pertence, porque nós vamos procurar seguir um protocolo padrão, né? Então, todas as igrejas vão seguir praticamente a mesma coisa, estamos bem alinhados nisso, em parceria com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Saúde e os demais órgãos responsáveis por esse comitê emergencial. Era preciso falar isso diante de algumas coisas que têm surgido aí. Então, se surgir alguma fumaçazinha aí de dúvida, é só aguardar que nós teremos mais informações para vocês, tá bom? Então, nós vamos hoje falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Não é intenção minha esgotar o assunto, até porque em uma live não daria para expor a carta aos Romanos. É uma carta grande, né, em todos os seus sentidos, tem muita coisa ali dentro e muitas coisas complexas que teria meses para a gente discutir essa carta. Então eu gostaria de fazer apenas uma exposição pastoral para te ajudar na tua leitura diária, para te ajudar na tua vida devocional com Deus. E o que eu aconselho é, depois dessa live, você pegar o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e ler ela, enfim, vai ser muito mais fluida, você vai fluir mais a sua leitura após você participar dessa live e ouvir o que a gente vai falar hoje aqui. É muito importante que você divulgue essa live, tá bom? Então clica no aviãozinho e joga aí para os teus contatos, para os seus amigos, para que eles possam acompanhar também a nossa live. Pessoal, sem mais delongas, então vamos para a nossa carta de Paulo aos Romanos. Como eu já falei, carta, né? Carta de Paulo aos Romanos. Paulo é quem escreve essa carta. E carta, como vocês já sabem, você que acompanha as nossas lives aí dos últimos dias, carta era um meio de comunicação que a igreja tinha para transmitir a mensagem do Evangelho e até mesmo como forma de pastoreio. Era muito escassa as formas de comunicação e então as cartas eram desses meios. Eles faziam uso do que tinha disponível na época e as cartas eram uma dessas formas de comunicação. Diferente de hoje, por exemplo, que eu estou usando uma live no Instagram. Então, olha só como a coisa evoluiu. Creio que se Jesus estivesse hoje no nosso meio, se fosse hoje o tempo dele estar aqui, ele teria feito uso também dessas ferramentas que nós temos à disposição hoje. E Paulo então escreve essa carta aos Romanos. O que acontece ali nessa carta aos Romanos? Paulo não foi o fundador dessa igreja. Paulo não fundou essa igreja em Roma. Ele simplesmente desejava conhecer essa igreja, já tinha ouvido falar dessa igreja. Provavelmente ele conhecia alguns irmãos dali, daquela comunidade, e até então ele não tinha ido a Roma e muito menos conhecido essa igreja. Provavelmente ele está ali na sua
segunda para a terceira viagem missionária, que é quando ele escreve essa carta. Paulo já está bem mais maduro, Paulo já está bem mais assim experiente na caminhada cristã, e então ele escreve essa carta aos Romanos, e quem leva essa carta é uma irmã chamada Febe. Então essa irmã Febe é quem leva essa carta e entrega aos nossos irmãos lá em Roma, na comunidade em Roma. O que Paulo pretendia ao escrever essa carta, né, o que dá a entender com essa carta, é justamente prepará-los para uma possível visita do apóstolo Paulo, para que ele, indo a Roma, os irmãos já tivessem um pouco de conhecimento da teologia paulina, da perspectiva que ele tinha em relação ao Evangelho e todos os assuntos relacionados à fé cristã. Então, Paulo mandando essa carta e os irmãos lendo a carta, ele ganharia tempo e poderia discutir outros assuntos ou aprofundar-se naqueles conteúdos que estavam ali. Caso os irmãos tivessem dúvidas sobre algo que ele tinha escrito, ele poderia aproveitar essa deixa para a carta justamente para abordar melhor cada assunto ali colocado. Então, Paulo escreve nesse sentido, né? Ele deseja ir a Roma, mas no momento, como ele mesmo diz, ele foi impedido de ir, ele não pôde ir, não foi possível essa ida para Roma no momento que ele queria. Então, ele escreve a carta para esses irmãos. Eu acredito também assim que Paulo talvez, né, justamente quisesse pensasse também na possibilidade de não ter a oportunidade de ir ali até aquela igreja e vê-los pessoalmente. Então ele escreve essa carta, que é uma carta extraordinária, né? Alguns chegam a considerar, né, como o Evangelho de Paulo. Nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e aí nós temos essa carta aos Romanos, que alguns estudiosos consideram o Evangelho de Paulo, porque na verdade essa carta ela é um tratado doutrinário e teológico extraordinário, tem muita coisa ali nessa carta. Paulo faz uso de uma lógica, né? E Paulo argumenta os termos ali dessa carta de uma forma muito bem organizada e muito clara, que, por exemplo, ele a partir do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre a questão do pecado. Então, ele faz aquela introdução como comum de uma carta, né? Ele cumprimenta os irmãos, ele fala do seu chamado apostólico e tudo mais, fala do desejo que ele tem de ir até Roma, ali no versículo 8, e ele vai falando aos irmãos, mas a partir do versículo 16, capítulo 1, versículo 16, ele entra justamente no assunto que é a questão do pecado e da condenação humana. Perdão. Então ele entra nessa questão do pecado e da condenação humana, falando que todo ser humano é pecador, é transgressor, está condenado, em si mesmo não há justiça, ele é incapaz de se justificar por si mesmo, é condenado, é depravado. O ser humano, após a sua queda, ele se torna inimigo de Deus. Então, ele vai trabalhar isso a partir do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 4. Então, a carta começa por aí. Paulo falando sobre o pecado e sobre a condenação humana, né? Falando que para nós isso não tem jeito. De nós mesmos. Mas em seguida, já no capítulo 5, então ele começa a abordar a questão da suficiência de Cristo. Ele vai falar sobre a obra de Jesus Cristo na cruz, a sua morte e ressurreição. E ele vai tratar ali justamente dessa
possibilidade dessa porta que se abre agora em Cristo para justamente a gente alcançar a salvação. Então, ele começa com essa abordagem de pecado, ele começa com essa abordagem de que todo ser humano, independente de classe social, independente de sua cultura e de sua origem étnica, ele é pecador, ele carece da glória de Deus, ele é inimigo de Deus, e aí ele apresenta Cristo, né? Ele vai falar de Cristo, a suficiência de Cristo, e que a fé em Cristo é essa porta para a nossa salvação e a nossa reconciliação com Deus. Se antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós nos tornamos amigos de Deus pela pessoa de Cristo Jesus e sua obra redentora, né? Sua obra realizada na cruz. Então, isso até o capítulo 8. No capítulo 9, ele vai tratar sobre um assunto um pouco controverso, polêmico para muitos ali, porque ele vai falar da relação entre Israel e a igreja, né? Israel e a igreja. Então, falar um pouco sobre a lei e a questão de Cristo, né? Como que os gentios são herdeiros de uma promessa, né, feita a Israel. Então ele vai trabalhar um pouco essa questão e daí vai falar sobre essa questão de Cristo abrindo essa possibilidade agora, porque não mais pela obediência à lei, mas pela fé em Cristo Jesus, né? Que na verdade os judeus não entendem, né? Alguns não entendem essa questão da lei, né? Que foi dada justamente para, ele vai abordar isso, que foi justamente para apontar o pecado, né? A lei foi dada como uma placa de orientação. Então você vê a placa e então você toma conhecimento da coisa, da necessidade. Então diminua a velocidade, então você vai estar numa certa velocidade e você vai se adequar à informação da placa que está ali. Então Paulo vai tratar a lei como isso, né? A lei ela não era para ser uma porta para a salvação, mas ela era um meio pelo qual o ser humano poderia se perceber pecador e carente de alguém que cumprisse a lei por si, né? Então, Jesus é esse que cumpre a lei, e em Cristo, então, nós nos tornamos amigos de Deus e nos aproximamos dele. Então, essa relação com Israel e todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e a igreja agora é esse povo de Deus, né? Israel, no Antigo Testamento, é apresentado como o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas nós temos agora a igreja, que a igreja é, então, em Cristo, o povo escolhido, né? Isso é muito interessante. Depois, já no capítulo 12 de Romanos, nós vamos ter a questão do relacionamento comunitário da igreja. Paulo tem consciência da importância da participação da igreja na comunidade, e ele vai tratar então sobre esse assunto a partir do capítulo 12. Ele vai falar sobre o relacionamento fraternal, familiar dentro da igreja, como que os irmãos deveriam se tratar, como que os irmãos deveriam tratar suas lideranças eclesiásticas, e vai falar também sobre a sua responsabilidade civil, né, diante do Estado. É muito interessante isso também, ele vai abordar essa questão. Então Paulo vai falar um pouco sobre o relacionamento e a responsabilidade social da igreja ali naquele período. Já no finalzinho, no capítulo 15, ele vai tratar de questões, né, conclusivas ali, dar suas considerações finais e cumprimentar alguns irmãos e tal. E aí ele finaliza a carta com a bênção e a sua oração final, que é muito,
Muito bacana também. Então, essa é a carta aos Romanos. Né? Essa é a carta aos Romanos. Se é que a gente pode dividir, né, em temas, eu diria para você que Romanos está dividida em 5 partes, que é justamente a questão do pecado e a condenação humana. Ele vai abordar isso no início. Ele vai falar sobre a suficiência de Cristo para a salvação de todo ser humano. Ele vai falar sobre a relação, essa transição, né, de Israel e igreja. Vai falar sobre o relacionamento social, comunitário da igreja. E depois ele vai dar ali as suas considerações finais. O que eu diria para você, né, é que um conselho: leia Romanos de uma forma geral, né? Não fique atento a detalhes, porque Romanos tem muitos detalhes e eu estou aqui apenas fazendo uma exposição bem pastoral e bem devocional. Mas leia Romanos como uma carta, né, inteira, no todo, não se atenha aos detalhes. Depois de você ler algumas vezes e ter assimilar bem o conteúdo da carta, aí você pode partir para as pesquisas, para as anotações. Estou aqui à sua disposição para você tirar suas dúvidas e a gente discutir sobre alguma coisa que você possa encontrar ali e destacar e querer comentar depois, tá bom? Então essa é a carta, né? O que eu queria colocar para você aqui, a partir disso, né, é apenas algumas aplicações para que você possa meditar aí na sua casa, meditar aí aonde você está a partir da leitura de Romanos. Leia Romanos, leia, como eu pedi, se você é um leitor que está iniciando agora, se você é um novo convertido, comece lendo a carta como um todo, e aí depois de você ler, você começa aí destacar, sublinhar as suas dúvidas, os seus questionamentos, coloca uma interrogaçãozinha ali perto do texto, faz suas anotações, seus rabiscos, e estou à sua disposição para você esclarecer qualquer dúvida que você tenha em relação à carta. Então essa carta é extraordinária, é uma carta, né, como eu já disse, é considerada o Evangelho de Paulo, porque ela tem fundamentos, ensinos fundamentais, né, verdades essenciais a respeito do Evangelho, e um conteúdo doutrinário e teológico excepcional e que merece muita atenção e dedicação de estudo. Né? Eu não quero aqui minimizar a carta, reduzir a carta nessa questão. Eu só estou querendo estimular você à leitura e te dar um pano de fundo aqui, bem breve, de como é essa carta. Então, o que a gente percebe lendo essa carta? O que eu aprendo quando leio essa carta? O que Deus fala comigo quando eu leio a carta de Paulo aos Romanos? Primeiro, o que Deus fala comigo, gente, quando eu leio essa carta, é que o amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos. Paulo, no início, ali, ele vai falar algo muito, muito interessante, que ele vai fazer essa colocação, de que no versículo 16, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer algo assim, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele vai dizer primeiro do judeu, depois do grego, né? E em outros trechos ele vai falar também sobre essa questão de que o amor de Deus ele é para todos, né? Assim como João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não há judeu, não há grego, não há escravo, nem homem, nem mulher. Somos todos, né, vistos da mesma maneira para com Deus. Se Israel, porque ele está discutindo isso também, essa questão desse conceito, porque para muitos, né, para muitos judeus, Deus era uma propriedade exclusiva de Israel. Israel havia sido escolhida para ser esse espelho, né, esse farol, esse refletor que iluminava, né? O refletor ele não chama atenção por si só.
O refletor ele tem um propósito de iluminar algo. Então ele reflete e ele mostra algo. Né? Ninguém passa por uma placa e olha para o refletor, olha para a placa. Então quando a luz está lá, ela está clareando, iluminando a placa, o aviso, o recado e tal. Israel era esse refletor. E ele estava lá então apontando para Cristo. Né? E onde a gente percebe, parece que houve uma falha nesse sentido, e elas acabaram achando que Deus era uma exclusividade do povo de Israel, e aí ignoravam a questão dos gentios se convertendo a Cristo e agora sendo inseridos e sendo chamados povo de Deus. Isso gerava uma certa dúvida na cabeça de muita gente, já que o povo escolhido era Israel. Então Paulo vem tratar essa questão do amor de Deus, que o amor de Deus ele é para todos, né? De certo modo, é perigoso a gente usar essa palavra, mas o amor de Deus é universal, né? Não no sentido de salvar todos, mas no sentido de dar a oportunidade a todos. Então Deus amou a todos, ele morreu, Jesus Cristo morreu por todos, né? Não só por alguns, mas por todos. Então, ele prova esse amor, né? O que Paulo vai dizer também aqui é que ele prova esse amor por nós, ele prova esse amor para conosco, dando Jesus, né? Então, lá no capítulo 8 já, ele vai falar sobre a questão da morte, e ele então vai falar sobre esse segundo Adão. Esse segundo Adão. Se Adão, né, o primeiro homem, versículo 8, não, perdão, gente, 5. Ele vai falar sobre esse segundo Adão. Né? O primeiro Adão é o do Éden lá, que está no Éden e desobedece a Deus e faz o que é contrário à vontade de Deus. Então Paulo agora apresenta esse segundo Adão, que é Cristo, e que ao contrário de Adão, que desobedece, que faz o que é contrário à vontade do Senhor, ele apresenta Cristo, que é aquele que está sujeito, que se submete à vontade do Senhor e vai até a morte de cruz, para justamente pagar o preço do meu e do seu pecado. Então nós vemos o amor de Cristo sendo demonstrado, o amor de Deus sendo demonstrado ali por nós através da pessoa de Cristo. Aí ele vai dizer que todo aquele que nele crê em Cristo, tem a vida eterna. Paulo vai falar também sobre a questão do Espírito Santo. Questão do Espírito Santo. Ele apresenta a pessoa do Espírito Santo já no capítulo 8, né? Porque ele vai discutir um pouco sobre essa questão de que Deus nos ama e que é em Cristo que nós temos a vida, mas a manutenção, se é que a gente pode falar assim, dessa vida, ela precisa ser acompanhada pela pessoa do Espírito Santo. Ele diz a partir do 8, ele vai falar sobre a vida no Espírito. Porque para termos uma vida de qualidade, para vivermos uma vida de santidade, para termos realmente um relacionamento com Deus íntimo, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo conosco. Ele é o nosso companheiro, ele está conosco todos os dias e ele é quem age em nós para fazermos não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus deseja que façamos. Então, a pessoa do Espírito Santo é essencial para nós. Tanto que ele faz morada em mim e em você, e é através dele que os frutos do Espírito vão fluindo, né? É através do Espírito Santo, é essa presença constante dentro de nós que vai nos guiando e que vai trabalhando em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Nós somos moldados à medida que vamos caminhando com Cristo e a obra do Espírito Santo em nós é justamente essa, é nos transformar e nos
tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, quando eu leio Romanos, eu enxergo uma série de outras questões, mas o que eu traria de destaque para você hoje aqui é isso, pessoal. Com licença, eu vou tomar água de novo. É isso que eu vejo, né? Quando eu leio Romanos. Eu amo essa carta, Paulo, e quando leio Romanos, eu enxergo essa questão do amor de Deus para conosco. Eu enxergo esse amor sendo demonstrado de uma maneira concreta, através da morte de Jesus na cruz, e essa compreensão, meus queridos, de que a vida com Deus, a vida em Deus, ela só é possível se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Porque é através dessa presença do Espírito que nós vamos sendo guiados, orientados, nós vamos sendo transformados e nós nos tornamos uma nova criatura, né? Então, quando você lê Romanos, eu aconselho você a fazer suas anotações, destacar aquilo que para você falou ao seu coração, e a gente pode então discutir em outra ocasião, em outra oportunidade, tá certo? Mas leia Romanos, né? Não se assuste, tem alguns termos complicados, algumas pessoas levantam polêmicas a respeito de alguns textos, mas eu estou falando aqui de uma maneira pastoral e te motivando a ler Romanos, que você vai ser tremendamente abençoado. Para o pessoal que está conosco e acompanhando a leitura anual, nós acabamos de ler Romanos, né? Acabamos de ler Romanos. Uma leitura muito boa, muito maravilhosa, e eu aconselho você a ler. Leia, e aquilo que você não entendeu, vai colocando interrogação, vai sublinhando, e depois a gente pode discutir sobre esse texto. Espero que você tenha sido abençoado através dessa exposição, tá certo? E eu só queria dizer para você que se você não teve como assistir a live completa aqui, você pode ir lá no canal do YouTube, que você vai acompanhar lá. Essa live vai estar disponível lá para você acompanhar, tá bom? Então, que Deus abençoe você tremendamente, que a graça de Deus esteja contigo. Fica atento aí, atenta às nossas informações em relação ao retorno dos cultos, das programações da igreja, tá bom? Baseados no decreto do decreto estadual e no decreto municipal, nós vamos nos adequar e vamos então, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, voltar, mas atentos a todas essas questões, tá bom? Ninguém vai ser irresponsável, e havendo necessidade a gente para de novo, a gente fecha de novo, e como eu tenho dito desde o início, a igreja, o templo está fechado, mas a igreja somos nós, estamos ativos, não? Então você na sua casa, com sua família, estamos lidando com a situação da melhor maneira possível, tendo lives, acompanhando vocês de forma remota, mas estamos tentando ser presentes e ser igreja por aí, seja igreja no dia a dia, na semana. Então, que Deus abençoe você poderosamente. Eu quero orar ainda por você e pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Amém? Então, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa live, obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder falar a esse povo, e o desejo do meu coração é que o Senhor abençoe tremendamente cada um. Deus, ser com cada um aqui que está em casa, ser com a minha família, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Senhor, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e compartilhe essa live aí depois com os seus amigos, para que eles possam ser abençoados assim como você foi e eu também fui, tá bom? Fica na paz,
Que Deus abençoe você, Beta, Ceissa, Ana Kelly, Ângela, né? Todo mundo aí. Keila Lopes entrou agora, Lawanda, muita gente entrando aí. Que legal, muito bom. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom poder falar para vocês. Um abração, um cheiro. Que Deus abençoe e até a próxima.